Eu bendigo e exalto o Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo, por tudo aquilo que a gente tem recebido de alimento nesse lugar. Eu tinha uma mensagem preparada para o dia de hoje, que Deus vem falando no meu coração já há algum tempo, e que quando eu tivesse a oportunidade de trazer a mensagem principal, eu ia trazê-la. Mas, de alguns dias para cá, o Espírito Santo foi ministrando algo diferente no meu coração. E eu agradeço a Ele por isso, porque é necessário que a gente receba de Deus a revelação para a nossa vida, para que a gente possa, então, levar aquilo que realmente a gente precisa, porque não o fato de eu estar aqui pregando significa que eu sou mestre, vamos dizer assim, e você é o aluno. Não, pelo contrário. Nós somos mais alunos do que mestres. Nós somos mais aprendizes do que qualquer um. Porque naquilo que nós pregamos, falamos, daquilo que vamos ser cobrados na nossa vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 6. Eu vou fazer algo diferente hoje, daqui a pouquinho eu vou pedir a sua contribuição, se o disse contribuir. Mas eu queria envolver a palavra principal com a palavra da oferta, porque Deus falou muito no meu coração através dessas mensagens que eu quero compartilhar, não só no sentido daquilo que vai gerar bênçãos na sua vida financeira, como também na sua vida espiritual. Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 1, fala sobre a multiplicação dos pães e peixes. Em todos os evangelhos é falado sobre essa multiplicação. Mas João ele traz algo diferente. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Vamos ler o versículo 1 ao 15, depois vamos acertando. Diz assim: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães, eu estava multiplicando antes do tempo, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandaram assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços, os 50 pães de cevada, que sobrejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Poderia sentar, por favor, em nome de Jesus? Por que eu disse para você que iríamos misturar um pouco a mensagem principal com a mensagem da oferta? Porque essa mensagem é muito rica. Eu queria começar fazendo algumas ponderações de algumas coisas que eu anotei, porque veio no meu coração, quando eu li essa mensagem, Deus foi ministrando no meu coração a respeito disso, me veio uma lembrança de um programa, não sei se ele existe hoje, na Rede Globo, que era chamado Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Alguém lembra disso?
desse programa, né? Que falava pequenas empresas, grandes negócios, mostrava pessoas que empreendiam. Mostrou, eu lembro de um programa que eu parei para ver de uma senhora que pegou e botou um quiosquezinho, algo mínimo, pequeno, bem reduzido, dentro do shopping center. Para quê? Para fazer recarga de cartuchos de impressora. E aí quem olhava aquilo, uma coisa tão pequena, tão banal, mas ela, se fosse alugar uma loja, gastaria tudo. Então ela alugou um quiosque no corredor do shopping. Então o custo foi menor. Quem olha aquilo, quem vai no shopping para poder recarregar o cartucho, já que shopping as pessoas vão para comprar roupa, para se divertir, para ir no cinema, para ir numa lanchonete. Mas ela teve uma visão. Esse shopping fica na área central. Ela rodou lugares por aqui, não existem lojas que fazem esse tipo de trabalho. Se eu for alugar uma loja aqui fora do shopping é muito caro. Se eu alugar no shopping é caro demais, mas se eu alugar um quiosque é barato. E aí ela comprou a máquina e começou a fazer, o lucro dela era altíssimo. Então eu estava falando sobre essas experiências. Então eu peguei como título para essa mensagem de hoje isso: pequenas empresas, grandes negócios. Mas quando a gente olha a palavra empresa, a gente sempre remete ao quê? Uma empresa, né? Que produz, que gera um serviço, que faz alguma coisa. Mas aí buscando informações a respeito da palavra empresa, eu achei a definição interessante, não peguei o início dela, que seria etimologia, do latim, do italiano, porque eu entendi que não seria necessário. Mas a palavra empresa inicialmente significa o seguinte: tarefa ou empreendimento de execução difícil e ou laborosa. Então diz que a empresa é o quê? É um empreendimento que a pessoa faz, ou um grupo de pessoas fazem, que é difícil, que é laboroso, tem que ter trabalho, tem que ter luta, tem que ter emprego. Tem momentos, como foi dito na palavra introdutória, que a candeia vai estar lá parecendo ficar o quê? Se apagando, e a luz não vai estar iluminando de forma correta, necessária para que todos possam enxergar de forma correta, porque às vezes quando empreendemos em alguma coisa, às vezes quando colocamos propósito em algo, e às vezes não conseguimos enxergar, vamos colocar assim, o resultado daquilo que no nosso coração nós nos propomos, com aquilo que estamos empreendendo, pode vir em nós aquele pensamento: será que eu acertei? Será que eu errei? Será que a atitude que eu tomei foi correta? Será que eu fui pelo caminho certo? Será que era isso que eu tinha que fazer ou não? Por quê? Porque às vezes a luz não está brilhando de uma forma correta, que nos traga de fato o que? A real situação daquilo ali. Então tem momentos que é difícil, tem momentos que é laboroso, tem que ter um empenho, tem que ter uma força. E aí continuando ele fala, empresa que é uma realização, um empreendimento, um projeto. Aí você vai perguntar: por que isso? Por que esse propósito? Por que esse título? Porque quando eu li isso aqui, veio falando no meu coração, começou a vir as lembranças das mensagens que estão sendo transmitidas, estão sendo levadas, estão sendo entregues à igreja neste lugar. Aí eu me lembrei da mensagem que o pastor Marcelo trouxe sobre Apocalipse, que falava da igreja de Éfeso, que era uma igreja perseverante, que era uma igreja que não concordava com o que era errado, uma igreja que era contra a doutrina dos nicolaítas. Era uma igreja perseverante na hora da luta, que não se entregava. Jesus ele veio elogiando aquela igreja, mas de repente ele fala que tem algo contra ti. Imagina o Senhor que é perfeito chegar para nós e dizer: tem algo contra ti. Uma pessoa que a gente tem muitas das vezes como um parâmetro a ser seguido, uma comunhão com Cristo, fala para a gente: eu quero falar com você. A gente às vezes treme, imagina o próprio Senhor Jesus, não é verdade? Porque tem pessoas que a gente carrega conosco como um parâmetro. Como Paulo ele falou para a igreja: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então quando o Senhor vira para aquela igreja e fala tudo aquilo, imagina, eu fico tentando imaginar aquele pastor lendo aquela carta. Imagina você, João, o senhor recebe uma carta de alguém que o senhor tanto estima e de repente o senhor começa a olhar elogio, que coisa boa, não é verdade? Como é que o senhor ia se sentir? Feliz. Não é assim? Não é verdade, pastor Lúcio? Imagina o pastor Sabino, com toda a sabedoria que ele tem, de repente recebe uma carta de um amigo que ele muito estima, elogiando ele, falando: poxa, caramba, esse meu amigo aqui está me colocando lá em cima, acho que eu vou pegar uma agulhazinha para dar uma furada, porque minha bola está mexendo. Não é assim? A gente fica logo assim, mas de repente, no meio da carta, aquela coisa de alegria, que fica assim: caramba, que coisa boa, ele está falando que eu sou perseverante, que eu não aceito, que é errado, que eu luto, que isso, que aquilo. De repente a gente escuta assim: mas olha, tem o seguinte, filho,
uma coisa pacotinha. Caramba, o que pode ser? O que é? O que eu posso estar fazendo de errado, já que ele diz que eu sou perseverante? Que eu não aceito que é errado? Que eu ponho à prova aqueles que se intitulam apóstolos sem ser? E agora? O que pode ser? E de repente ele ouve daquele que é a própria expressão da vida, porque ele é a vida. Amém? Ele ouve daquele que se fez carne, morreu na cruz e ressuscitou por nós, que tem alguma coisa contra aquela igreja, que ele vem tecendo elogios maravilhosos. E ele diz para aquela igreja: só tem uma coisa que eu tenho contra vocês. O que está faltando é essa perfeição. Que era o quê? O abandono do primeiro amor. Quando eu ouvi essa mensagem sentado ali, essa palavra falou no coração: tem, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Eu comecei a lembrar do meu primeiro amor. Comecei a me lembrar daquele início da minha caminhada por Cristo. Igreja Barreto, de São Gonçalo, a irmã Paula dentro desse tempo, pastor Carlos, Dona Tite, Bispo Salvador, Dona Denise. Aquele prazer que a gente tinha, tudo que a gente fazia. Mas quando eu digo prazer, não é só no sentido de limpar, de evangelizar, não é isso. Mas eu falo prazer que existia dentro de nós de servir a Jesus, independente de qualquer coisa. Lutas todos nós tínhamos, batalhas todos nós tínhamos, mas a alegria que a gente tinha de servir a Cristo era tão grande que fazia superar qualquer coisa. Que não tinha uma tristeza, não tinha nada que nos impedisse, que nos derramava diante do Senhor. Eu comecei a lembrar dessas coisas. Comecei a me lembrar quando em Minas eu cheguei, literalmente com a mão na frente e atrás. Mas eu sempre colocava dentro de mim, sempre declarava, como foi dito aqui: eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Eu sempre declarando, mas o que eu olhava, o que eu enxergava era só derrota. Alguém me salgado para vender, pastor, isso está Jesus. Pegava o salgado, sempre salgado, a cesta cheia, e voltava para a cheia da casa. Mas eu declarava: eu vou vencer, eu vou conseguir. Se às vezes eu falar para a esposa assim: ó, vamos descer, vamos ter o céu e céu ali, eu encho o prato, só esse, porque de noite não tem jeito, eu tenho café da tarde. Aquele dia que eu vender, só consegui para um prato, eu falo para ela: onde você, eu fico com fome de acordo. Mas declarar, eu vou vencer. E aquela pressão inteira, meu pai pagando meu aluguel, porque eu não tinha condição de pagar meu aluguel, não tinha condição de pagar a luz da minha casa, não tinha condições de caminho. Geladeira não tinha, porque não tinha chegado nada. A comida era ovo e linguiça, porque não estragava, ficava na fora. Mas eu declarava: eu vou vencer. Mas sabe o que gerava alegria no meu coração? Não era eu declarar que eu ia vencer. É quando chegava a hora de eu ir para o culto. Eu falava: glória a Deus, eu vou para o culto, vou assistir, vou louvar, vou adorar o Senhor. Quando eu fui levantar meu obreiro lá, eu comecei a ver a alegria que eu tive, botar meu uniforme, gravativo, falar: glória a Deus, porque se dava para atender a pessoa com problema, eu me orientando, podia pensar: como é que eu vou orientar se eu estou pior que ela? Mas a certeza que estava dentro de mim me fazia acreditar que as minhas palavras não eram mentirosas, porque o que saía da minha boca era aquilo que eu acreditava em meu coração. Chegou o ponto, meu sapato furou embaixo, não tinha mais condições de comprar sapato, furou o suor. Cantou o baturus, quando pisava na água fundante, só Jesus. Eu ia no lugar, não posso contar de verdade. E aí que eu subi no andame para poder ajudar a pintar o negócio que me pediram. A pessoa vê, no dia seguinte fala assim: a pessoa está tão ruim, está tão amaldiçoada,